que a gente só consegue imaginar esse algo através do pensamento, da reflexão, da razão, porque no mundo real é sempre o espírito se manifesta através do fluido, né? Eu só tenho acesso a essa inteligência através dos fluidos. Essa inteligência, ela age no fluido e a partir dos fluidos eu tenho a noção da existência dela e todo o resto. Mas didaticamente é importante. Lá no que é o Espiritismo, Kardec vai usar como sinônimo a palavra alma, como sinônimo de espírito com E minúsculo, como sinônimo de princípio inteligente. Nem sempre esse vai ser o significado de alma que a obra vai dar. Nesse caso que tu citou, a alma é sinônimo desse espírito da questão 23. Então, primeira coisa a entender, é alguma coisa, não é uma pura ideia, não é uma coisa abstrata, como alguns filósofos pensavam, é um ser que existe no espaço, mas que a gente não sabe e definir, mas ele é alguma coisa. E aí, o que é essa coisa chamada espírito? É o princípio inteligente. Significa que, para a gente entender, eu poderia dizer, de primeiro momento, que se há pensamento, se há inteligência, tem que ter espírito. Se eu tiver qualquer fenômeno no universo que envolva inteligência, que envolva vontade, que envolva pensamento, eu tenho que ter ali um princípio, esse princípio espiritual. A matéria não causa inteligência, somente o espírito. Essa vai ser uma distinção importante. Então, o universo ele é composto de espírito e matéria. É o espírito a causa inteligente. A matéria ela é apenas um efeito onde essa inteligência se expressa, se manifesta. Então, essa eu acho que é uma primeira definição, depois a gente pode ir bordando essa definição e acrescentando. Bom, na minha parte, agora eu passo para o Eric também. É interessante, né? Essa questão. E eu queria comentar primeiro a primeira resposta, né? Quando Kardec fala princípio inteligente. Quando ele usa princípio, ele quer dizer justamente a causa da inteligência, né? Então, a causa da inteligência é o espírito. Só que depois a gente vai ver que a inteligência é um atributo, né? Mas como a gente não conhece a natureza íntima do espírito, para a gente é como se fosse a mesma coisa, né? Então, a natureza íntima a gente não consegue saber. A natureza íntima seria a natureza ontológica, a natureza física, o que é na realidade aquilo, né? A gente não sabe porque é totalmente diferente da matéria que a gente conhece, né? Kardec vai chamar depois de matéria quintessenciada, mas no sentido de matéria filosófico, que os filósofos definiam como tudo que é diferente do pensamento, né? E o pensamento é o atributo da alma, né? Não a própria alma em si. E como diz lá no que é o espiritismo, alma e perispírito, né? A alma nesse sentido de princípio inteligente, porque em outras partes ele usa alma em outro sentido, alma e perispírito estão sempre unidos, né? Mas são de natureza diferente. O perispírito ele tem características da nossa matéria. Por exemplo, ele sofre a questão da modificação, né? Da mudança. A matéria muda o tempo todo, né? O espírito não. Se o espírito mudasse fisicamente, haveria retrogradação, né? Por isso que a memória não pode estar no perispírito, como alguns autores do movimento espírita brasileiro queriam colocar. Porque não pode estar na matéria, porque a matéria muda o tempo todo. A matéria é só um instrumento dessas faculdades, né? Mas todas essas faculdades morais, intelectuais, estão na alma, no princípio inteligente, né? No espírito em si.
Agora, quanto à natureza íntima, né? A gente não sabe, é como se fosse realmente a gente fosse cego em relação. Falta um sentido pra gente. Né? No livro dos médiuns, os espíritos dizem, né? Vocês estão estudando o perispírito, a gente está estudando a alma. Então, imagina, a gente não conhece a natureza íntima nem do perispírito. Na verdade, a gente não conhece a natureza íntima totalmente nem da matéria grosseira, né? Ainda. Quanto mais do perispírito, quanto mais da alma. Né? E a gente não conhecendo nada disso, o movimento espírita brasileiro quis avançar, ignorando, né, os 300 conselhos dos espíritos sobre o limite da nossa ignorância. Porque, justamente, as pessoas não entendiam a natureza do espiritismo. Porque o espiritismo, enquanto ciência, a ciência não responde tudo. Nenhuma ciência responde tudo. É a religião que dá respostas para tudo. Né? Então, por confundir a natureza de religião, se quis dar resposta para tudo quando não se tinha e erraram feio, né? Materializando o mundo espiritual, né? Enfim. Então a gente não sabe realmente a natureza íntima desse princípio, dessa causa da inteligência, né? Desse elemento inteligente. Beleza. Bom, vocês querem avançar para a questão 23? 24, aliás, desculpa. Pode ser. Se não tem pergunta, a gente já vai para 24. Nota que aqui na 24, Kardec ele quer tentar definir ao máximo e entender ao máximo o que é esse espírito, né? Então, por isso que ele insiste ainda na questão das definições. Lembra que ele fez a mesma coisa quando estudou Deus? Ele pergunta o que é Deus. Os espíritos dizem inteligência suprema, causa primária, todas as coisas. Depois, lá na questão 3, ele tenta ver se Deus e infinito não seriam a mesma coisa. Olha, ele fazendo a mesma coisa aqui. Nota que Kardec trabalha... Se a gente perceber estudando Kardec, esse jeito dele, que ele faz teoria, a gente estuda bem melhor as obras dele. Percebe que ele usa sempre a mesma lógica. Então, agora, os espíritos já deram um conceito, dizendo que é o princípio inteligente do universo, mas ele quer ainda tentar refinar mais, né? Por isso que ele pega... Porque eu falo que é princípio inteligente, né? Entra a ideia da inteligência. E aí, o espírito é sinônimo de inteligência. E aí os espíritos dizem assim, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confundem no princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Então, olha, é interessante essa resposta, porque o Eric já iniciou essa reflexão, né, quando ele cita ali a questão do perispírito, da alma ser indestrutível, de não poder ser matéria, da memória estar no espírito, não no perispírito, porque esse ser espiritual, ele tem elementos que eu tenho que tomar eles como esses princípios a sério, para não fazer nenhuma contradição em todas as reflexões que eu vou fazer daqui para frente. E esse cuidado Kardec teve. E como o Eric lembrou, quem não teve esse cuidado e entrou em contradições foi o movimento espírita, Kardec não. Porque o espírito, uma vez que eu digo que ele é imaterial, no sentido que ele não se assemelha a nada, e os espíritos vão dizer que o espírito não muda de natureza, vejam como ele é um elemento especial da criação divina. Porque a matéria, ela tem características que são de transformação, destruição, ela sofre alterações de estados, ela é corruptível, como se diz, né? A matéria, ela nunca é estagnada, ela está sempre em transformação, e essa transformação não é
no sentido de evoluir. A matéria não evolui, ela se